O que Paulo diz aqui é muito importante. Ele disse para os irmãos em Coríntios: eu vos notifico aos irmãos, eu anuncio a vocês um evangelho, e ele diz, e eu sou testemunha de que vocês receberam este evangelho, no qual também permanecereis. Paulo aqui fala com convicção que os que ele evangelizou estão continuando firme. Então veja, glória a Deus, não havia naquela época esse índice de apostasia que estamos vivendo no dia de hoje. Era uma igreja só, não havia várias placas, porque hoje nós temos igreja a gosto do freguês. E eu vos digo, tomem cuidado, porque não estamos mais oferecendo o evangelho, estamos oferecendo propostas psicológicas. O que mais estamos vendo hoje são pastores se formando, nada contra, mas se formando em psicologia e falando da psicologia. E o evangelho de Jesus Cristo não é psicologia, é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus, pastor Carlos Henrique, para a salvação. Não é para o bem-estar. O bem-estar social vem após uma vida salva, porque a promessa de Deus é para Israel salvo, comprometido. Ele diz lá em Oséias que Israel é para ele um povo comprometido, mas se vós me deixardes, eu também vos deixarei. Aleluia. Então o evangelho é voltar-se para Deus. O evangelho que a gente anuncia aqui é um evangelho de compromisso com o céu. Não podemos vir para a igreja, meus irmãos, baseado apenas em querer escutar uma palavra que agrade a gente. Eita glória! Não podemos vir para a igreja buscar uma mensagem para continuarmos hoje. Não. Paulo está dizendo que o evangelho que ele anunciou aos irmãos em Corinto é um evangelho onde ele espera que os irmãos recebam e permaneçam. Quem dá glória a Deus? Receba o evangelho e permaneça nele. Permaneça nele. Continue nele. Em tempos bons, em tempos difíceis, continue nele. Nada de se desviar, irmão. Nada de abastecer-se do mundo, porque o mundo é exatamente o grande rival da igreja. Ainda que tudo nesta vida tende a separar você de Deus, lembre-se, você não pode se afastar, se desviar daquilo que foi pregado para você. Assuma uma postura de crente. Busque se batizar, busque ter comunhão,
busque evangelizar, busque ser um cristão de verdade. Quem levanta a mão e dá glória para Jesus. Deixa o mundo para lá. Deixa aquela igreja que se desviou para lá. Cada um dará conta de si. Deixe para lá. Não fale mal e nem bem. Agora não vá lá. Não se misture aos povos pagãos. Cuidado com os pagãos. Culto ao paganismo é pecado. E nós temos assistido igrejas por aí cultuando o paganismo. E o paganismo está ocultado em muitos cultos, em muitas igrejas. E você, por não conhecer as Escrituras, cultua deuses estranhos, levanta as mãos para deuses estranhos e leva a eles orações e louvores, sem saber que a sua alma está se comprometendo. O diabo está usando uma estratégia muito perigosa e muito criminosa para enganar a igreja, introduzindo nela um modelo mentiroso de adoração, onde no louvor não tem adoração, tem uma mensagem de ódio, de mágoa. Isso é paganismo, irmãos. Você expressa mágoa, você expressa o ódio do seu coração, e ao invés de você lançar fora o ódio e a mágoa, aquele louvor que era para ser para a glória de Deus, está sendo para a sua. Mas esse louvor vende. Esse louvor vende bem. A letra desse louvor vende bem. Mas você está indo por um caminho que vai lhe levar para o inferno. Você está indo por um caminho que vai lhe desviar. Por que, meus irmãos, tantos crentes desviados ultimamente? Por que a igreja, ultimamente, cresceu tanto e o crime não diminuiu? E a doença não diminuiu? Cadê a força da igreja diante da pandemia? Cadê a força da igreja diante das eleições? Cadê a força da igreja diante dos suicídios que só aumenta? Diante da depressão que só aumenta? E note bem, o que eu vou lhe dizer agora é do céu. Quanto mais os pastores se formam em psicologia e pregam psicologia, mais a igreja anda doente, deprimida, querendo se matar. Alguma coisa está errada, irmão Ricardo? E eu vou dizer o que está errado. A igreja se afastou do jejum. A igreja se afastou da oração. A igreja se desvinculou do círculo de oração, do clamor.
e ela ficou fraca. Mas graças a Deus que aqui na Assembleia de Deus da Família, a gente tem ainda aquele clima de oração. Aqui ainda se dá glória a Deus e aleluia. Aqui ainda se abraça o Espírito Santo. Aqui ainda se permanece na doutrina dos apóstolos. Dá glória a Deus, igreja. Aqui ainda se continua dentro dos passos de Jesus, no caminho antigo dos profetas. Remindio kebidavlasaio, remontre kovasnai, de prévia surimitri afaria. Aqui as mensagens ainda têm Jesus no centro. Jesus está curando nesta noite. Jesus está libertando nesta noite. Jesus está afastando infecções, inflamações, enfermidade. Jesus está trazendo justiça. Você veio buscar e você vai receber. Você saiu de casa chorando, mas vai voltar contente. Se prepare. Porque Paulo diz aos irmãos, meus irmãos, o que eu notifico a vocês, irmãos, é o Evangelho. E Paulo tinha capacidade de falar tantas palavras bonitas, palavras difíceis, mas ele disse: eu quando vim ter com vocês, eu não vim com sublimidades de palavras, com palavras de homem, mas eu vim com demonstração de poder. Alguém está entendendo esse mistério? Eita, de família. Eu vim com demonstração de poder. Eu vim com Jesus no centro da minha pregação. Eu estou sentindo graça nesta noite. Eu vim com Jesus no centro da minha pregação, porque Jesus na minha pregação, ele tem o poder de transformar os que ouvem. Timóteo disse, Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha que coisa maravilhosa. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nisso, porque salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Essa frase, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, quer dizer, cuidado com o que você anda fazendo, porque você é crente. Cuidado com o que você anda fazendo com os outros e com você mesmo. Cuidado de ti mesmo. Ele está dizendo, cuide da sua saúde. Está vendo? Cuide da sua alimentação. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É um conselho que Paulo estava dando para Timóteo, porque Timóteo estava descontrolado em algumas coisas. E é muito bom, né, irmãos, quando alguém com mais experiência do que a gente fala, orienta a gente, né? Agora, quem não tem o Espírito Santo recebe? Não. Quem não tem o Espírito Santo fica com raiva. E é por isso que Paulo diz aqui, eu estou falando com vocês, irmãos, como crente, porque para mim vocês são crente.
E se vocês são crentes, vocês vão entender, porque o Espírito Santo é sensível nos ouvidos de vocês. Quantos aqui é fácil de ouvir o Espírito Santo? Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Quem é sensível a ouvir o Espírito Santo, logo volta atrás e fala: tá certo, tem razão. O pastor está falando para o meu bem. Não é para eu ficar por aí visitando esses lugares. Não é para eu ficar por aí comendo nessas fontes, bebendo essas águas sujas por aí afora. Eita glória. Porque eu posso me contaminar, eu posso me encher e ficar obeso espiritualmente. Aí alguém vai chamar para você ir lá, mas você não vá. Não desfaça da igreja dos outros, nem do trabalho de oração de ninguém. Prestem atenção. Vocês me ouçam e prestem atenção no culto. Glória a Deus. O negócio dos irmãos ficar se cutucando uns aos outros não é de Deus e eu não quero isso aqui dentro. Amém? Vamos prestar atenção. Ouça o que eu estou falando com atenção. Isso é espírito. Eu trouxe Deus para falar. Os irmãos, estéril, súbria. Não desdém da igreja, nem do trabalho dos outros. Mas não vá, porque a comida deles não é pura. O evangelho deles é uma lavagem cerebral. O evangelho deles ensina você a ser, como diz na palavra de Deus, lá no livro de Timóteo, quando Paulo diz: homens descomungados, homens obstinados a pecar, acham pecado normal. O evangelho não é mídia, é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. A internet está cheia de gente resolvendo o problema dos outros. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. Resolver o problema dos outros é fácil. Eu quero ver resolver o seu problema. Não se enganem não, meus irmãos. Parem de comer essas comidas mentirosas, esses alimentos podres que tem por aí. Deixe eles para lá e siga o que está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Tem cuidado de ti e da doutrina. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Vamos participar dos nossos cultos. Vamos nos alimentar dos nossos cultos. Vamos nos abastecer, vigiar, levar em conta tudo que o Espírito Santo está falando aqui nesse altar. E lutar para que a nossa coroa não seja tomada. Porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir? Mas também está escrito lá em Apocalipse: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. É exatamente essa permanência que Paulo cita no capítulo 15. Ele diz: se vocês permanecer no evangelho que eu ensinei, vocês vão sustentar a coroa. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ei, calabás. Mas se vocês não guardar a palavra e ficarem por aí
com a coroa de ouro na cabeça, indo para todo canto com ela, vão tomar a coroa de vocês. Aqui tem irmãos que têm uma coroa ministerial maravilhosa, mas está andando com quem não deve, está perdendo a confiança. Prega bem, canta bem, faz tudo, mas está andando com gente que não tem pudor, que não tem caráter, que não merece confiança. O que acontece? Se iguala a ela e com isso perde a coroa, a confiança, a coroa, o crédito, a coroa, o amor, a insistência. Tem muitos aqui que estão de volta nessa igreja e que sabe como que foi lá fora. Porque quando você está firme aqui dentro, todo mundo te quer. Todo mundo te quer. Quer para tirar você. Quer para desentonar você da palavra. Depois que você cai, eles te jogam para fora. Eles te levam para fora e esquecem de você. Tudo que o diabo quer é destruir a sua vida. Note bem, igreja. Tudo que o Satanás quer é destruir a sua vida. Na hora que ele destruir você, na hora que ele tirar você da perseverança, aí olha, ele já vai para outro e deixa você chupando manga, chorando pelos cantos, deprimido, mas pelo poder do sangue de Jesus, ele não vai conseguir enganar ninguém aqui. Dá glória a Deus, igreja. Estamos vacinados. Quem está vacinado? Não é vacinado da coronavírus, não. É vacinado de gente ruim, falsa, mentirosa, que está aqui, mas não é daqui. Se fosse, fechava a boca, orava, se santificava e cuidava da vida dela. O texto está dizendo aqui que quem recebeu o evangelho da reconciliação, permaneça nele. Permaneça nele. Alguém vai chamar vocês, olhem para mim. Alguém vai chamar vocês e vai dizer: ali é melhor. E vocês vão dizer: o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou procurando, não estou à venda. Eu sei em quem eu tenho crido. Eita glória! Quem sabe em quem tem crido, levanta a mão e dá glória a Jesus. Nada vai me levar nem para a direita, nem para a esquerda. Não está escrito na Bíblia que o Senhor, Ele diz que não é para a gente olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para a frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Levante a mão e dá glória. O prêmio da soberana vocação de Deus. Nós vamos abrir muitas igrejas, nós vamos fazer muitos trabalhos, mas os nossos trabalhos partirão desse princípio. Somos a AD Família, somos uma igreja que caminha para o céu. Quem quiser se desviar, que vá para lá,
mas nós não cederemos aos caprichos de Satanás. O pecado não vai entrar aqui, o diabo não vai entrar aqui, Satanás não vai destruir essa igreja, porque essa igreja começou no Calvário e ela segue os passos de Jesus. Levante as mãos e dê glória a Deus. Nós sentiremos o orgulho de amanhã comparecermos perante o tribunal de Deus com as mãos limpas. E alguém vai dizer assim: vinde, bendito do meu Pai. Entra, olha que maravilha, e possuí por herança o que te foi preparado, prometido desde o começo do mundo. Você foi privilegiado em vir aqui esta noite, viu, meu irmão, minha irmã? Porque você está ouvindo uma palavra de um pastor, um evangelho de verdade, não é um artista, nem um influenciador digital. Graças a Deus que nós temos hoje boas relações na internet, mas eu sou um pastor, eu não sou um influenciador digital, um youtuber. Não, irmãos, eu não estou aqui para enganar, eu estou aqui para salvar a tua alma, porque este foi o chamado que Deus me deu. Prega o evangelho, isto em tempo e fora de tempo. Eu não sou animador de plateia e nem palhaço de púlpito, eu sou um evangelista de Deus. E aqui estou para te dizer que Jesus salva, Jesus cura, e Jesus está voltando para te levar. Levante a mão e dá glória a Deus, igreja. Ouvindo um homem como Billy Graham pregar, William, ouvindo um James Swagger, ele está falando dos novos, mas antes deles tinham tantos outros. Ouvindo o missionário Gunaving pregar, o missionário Daniel Berg, as mensagens desses homens eram simples. Marco Feliciano prega 200 vezes mais do que Billy Graham. Eu não estou dizendo que não tem graça nas mensagens do Marcos, mas perto de Billy Graham. E por que que Deus descia com tanta salvação nas mensagens de Billy Graham? Porque quando o homem fala de Deus, Deus aparece. Falem pouco de vocês, falem de Deus. O alvo é Jesus. Aleluia, aleluia. Não é a gente que salva não, irmão, é Jesus. Não é a gente que cura, é Jesus. Eu nunca libertei ninguém, mas Jesus liberta. Decalaba. É só eu trazer Ele para a minha vida, trazer Ele para a minha vida, que Ele faz o que Ele quer. Aleluia. Tragam Jesus para a vida de vocês, que vocês serão James Swagger, vocês serão, meus irmãos, aleluia, um Billy Graham, vocês serão, oh glória. Jesus só está precisando de alguém.
Quantos querem ser usados por Deus? Levanta a mão. Diga, eu quero ser o evangelista do século. Então se encha de Deus que Ele vai te dar. Vamos voltar a orar mais. É isso que está precisando. Vamos voltar a jejuar mais. Sermos mais fervorosos. Que a tampa da chaleira vai voar com a pressão, viu, irmão? Estou sentindo, eita glória. Terra! A tampa da chaleira vai voar com a pressão e não vai ficar um doente aqui, não vai ficar um deprimido dentro dessa igreja. Todos serão curados, assim diz o Senhor. Levante a mão e dê uma rajada de glória a Deus aí. Todos serão curados, todos serão curados, todos serão libertos pelo poder do Evangelho. Sabe qual é a minha oração, pastor Carlos Henrique? Que Deus me dê simplicidade na mensagem, mas que seja a mensagem do coração dele. Eu não quero falar muito, eu quero falar o que convém. Porque a palavra dita no seu tempo. Eu sou Deus. Faz o efeito para aquele momento. Vocês vão sair daqui com o coração de vocês ardente. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser uma história nova. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento de Deus. E vocês vão sair por aí. Pega o carro quando sair do culto. Pega o ônibus e saia dizendo: Jesus, aquela pregação foi para mim. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. E amanhã, quando vocês chegar lá no ambiente de trabalho de vocês, não xingue palavrão, não dê risada, não ache graça com a sujeira que o mundo faz. Apenas mantenha-se ali, ligado no céu e fazendo o seu. E Jesus vai aparecer nos teus negócios. Jesus vai aparecer na tua vida. Jesus vai aparecer. Jesus no centro. A palavra igreja vem de eclésia. Eclésia é separado, tomado, tirado. Nós somos tirados de lá do mundo para aqui para dentro. Eita glória. 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 Por isso que Jesus disse que serão muitos chamados e poucos escolhidos. Porque vocês veem muita gente na igreja e pouca gente escolhida. Quem é escolhido? Quantos estão trabalhando para ser escolhido? Quantos vai se comportar agora para ser escolhido? Quantos vai vigiar na terra para ser escolhido? Sinta-se hoje escolhido, seja escolhido. Não vá na cabeça dos outros, porque quem vai na cabeça dos outros é piolho, irmão. Deixe quem quiser fazer errado. Aquela irmã, aquele irmão fala: eu não obedeço, deixa ela para lá. Agora, só não ande mais com ela e nem com ele, porque senão você vai pegar a maldição. O evangelho é isso. Aquela irmã, aquele irmão fala: para mim, me apego a nenhuma igreja não. Deixa ela para lá. Eu congrego aqui, congrego lá, congrego em qualquer lugar. A hora que eu me aborrecer, eu vou me embora. Pronto. Essa pessoa já disse quem ela é. Você faça o seguinte. A Bíblia diz: desses afasta. Está na Bíblia. Dos tais que se comportam assim, afasta-te.
Que Deus grande. Que Deus grande. Deus está falando comigo aqui, com vocês. Se afaste. Dos tais, se afaste. Aleluia. Que mensagem rica, né, irmãos? Você olha, vê a pessoa aqui dentro, sem nenhum compromisso, sem nenhuma vontade de somar, se afaste. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus está firme. Quem é de Deus se afirma, se ajunta ao que é de Deus. Os que são nascidos de Deus, anda como ele andou. Então eu vou encerrar o trabalho de hoje, considerando que esse foi um culto muito gostoso, um culto que teve oração, louvor, testemunho, bênçãos contadas e a palavra de Deus. Bate palma para Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. E bate palma e dá glória alto, viu, irmão? Eu estava dizendo de manhã que nós perdemos muito a nossa confiança, que nós perdemos muito as nossas origens, porque o mundo está entrando dentro da igreja e acabando com a igreja. A igreja hoje está igual uma discoteca. Agora eles pintam toda de preto. Meu Deus do céu. E faz dentro da igreja um fuzuê tão grande. E não tem mais nem lâmpada acesa para ler a Bíblia, porque agora, ler a Bíblia já não lê mais não. Você não tem mais nem como enxergar, porque não tem luz, não tem lâmpada. É tudo escuro. Meu Deus do céu, irmãos. Que igreja é essa, irmão? Isso é a igreja ou isso é uma boate? Olhe, isso tudo já é o anticristo. Já é o anticristo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Você já não sente mais falta daqueles hinos, daquele choro? Você já não sente mais falta daquele tempo que você ia para a igreja, o pastor falava e os irmãos oravam e você chorava? Hoje não, hoje conta piada. Hoje na igreja é só gritaria, risadagem e exibição do corpo. É um tal de aparecer coxa, peito. É um tal de aparecer o corpo. E o Senhor Jesus, Ele vai saindo de dentro dessas igrejas, triste. E aí, irmão, o Espírito Santo vai saindo e as doenças vão entrando. Olha o mundo como está, cheio de praga. Quantas vacinas estão sendo dadas? Dentro de um ano, se você não abrir o olho, você termina o ano todo furado com tanta vacina que você toma. Vacina para isso, vacina para aquilo, vacina para aquilo. Remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo. Ué, mas a igreja não está evangelizando e crescendo, então por que a igreja não combate
Que evangelho é esse, irmão, que está crescendo, mas não está combatendo os males? Pense nisso. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Ora, com tão pouco crente naquela época, da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja fazia um estardalhaço dentro de Jerusalém, Samaria, Judéia, nos confins da terra. A igreja saía, pastor Carlos Henrique, cada um enviado, onde o missionário chegava, a igreja chegava com cura, chegava libertando o povo, chegava trazendo milagre, a ponto de ter obreiro que por não poder ir, mandava o lenço, mandava a roupa. Disse, olha, eu não posso ir não, mas leva aqui essa peça de roupa aqui, ó, que quando chegar lá, mostra essa peça de roupa para o doente, que o que está nele vai sair, no nome de Jesus. Hoje, o pastor leva uma banda, leva uma orquestra, leva uma equipe de televisão, e Jesus não faz nada. Você chega na igreja, a igreja tem tudo, só não tem Jesus. Antigamente a gente tinha um muralzinho de aviso lá atrás, não era? Lembra? Todo mundo ia lá. A tecnologia da igreja era um mural que ela tinha, mas o fogo descia, a unção descia, o poder descia. Hoje a igreja tem telão, a igreja tem tecnologia, a igreja tem tudo, mas parece que Jesus não gostou não, ele foi-se embora, porque parece que as coisas começaram a ser cultuadas no lugar de Jesus. Eita glória. Hoje você vê o camarada dizer, vamos para a minha igreja, que a minha igreja tem telão. Vamos na minha igreja, que a minha igreja tem ar-condicionado. Vamos na minha igreja, que a minha igreja tem uma sala assim, que a minha igreja tem isso, tem aquilo. Antigamente, a gente ouvia dizer, vamos na minha igreja que Jesus está batizando com o Espírito Santo lá. Levanta a mão da glória. Vamos na minha igreja que Jesus está curando. Eles não estavam atentos para essas coisas não, irmão. Porque o alvo maior, principal, pastor Carlos Henrique, era o que Jesus fazia. O camarada hoje pergunta, na tua igreja pode usar shortinho curto? Pode usar, pode ir de cueca? Se puder eu vou. O camarada perguntava antigamente, na tua igreja Jesus batiza no Espírito Santo? As irmãs andam vestidas, os irmãos andam bem comportados? Sim, eu vou para lá. É lugar de respeito. Vou levar minha mulher para esse lugar profano? Não vou. Glória. Hoje não. Hoje, quanto mais prostituto, quanto mais profano, quanto mais sujeira, mais o povo quer ir. Por quê? Porque a cultura deles, na cultura deles está entranhado o pecado. É a cultura do pecado que está dominando. E é por essa razão que Paulo diz, eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual permaneceis. Então ele diz no versículo 2, pelo qual também sois salvo, se retiverdes tal como o tenho anunciado. Se não creste, em vão. Se não tu creste, em vão. Então Paulo está dizendo, olha, vocês, creio que estão permanecendo no evangelho que receberam de mim, pelo qual sois salvo, mas só sois salvo se vocês tiverem entendido do jeito que eu falei. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Não se enganem não. Eu falei do evangelho
e vocês estão nele. Mas eu quero ver se vocês estão do jeito que eu falei. Vivendo, como a irmã falou. Então olhe para quem está do seu lado e diga: meu irmão, não se engane com quem está lhe vendendo facilidade, não. Estão lhe vendendo facilidade, viu? Evangelho fácil é balela. Fiquem de pé.